para terminar, eu quero te dizer que Lucas 7:11 diz a palavra de Deus assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Ó a viagem de Jesus. Nós viajamos com Jesus hoje. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximarem da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Diz assim, irmãos, o filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Irmão, ao vê-la, Jesus compadeceu-se dela e disse: não chores. Irmãos, Jesus agora estava em Naim. Sabe o que eu creio? Que ele falou: nós precisamos agora ir para Naim. E os discípulos: Senhor, não temos nada para fazer em Naim. Esse não é o nosso lugar, não é a nossa rota. E Jesus: nós precisamos ir para Naim. E quando eles estão chegando em Naim, irmãos, na porta lá vê um grande cortejo, né? Aquele povo passando o enterro do único filho de uma viúva, irmãos. Todo sustento, toda alegria, toda a vida daquela mulher tinha ido por água abaixo com a morte do seu único filho. Irmãos, uma mulher da época, viúva, sem marido e sem filhos, ela não era nada. Irmãos, ela estava ali fadada a ser marginalizada, a mendigar até o alimento. Porque o marido já tinha ido, ela só tinha um único filho. Irmãos, e vem aquele cortejo, aquele povo chorando, irmãos. Toda uma cidade, Naim era uma cidade pequena, uma aldeia, o povo vinha chorando. E aquela mulher em prantos, irmãos, aquela viúva, aquela senhora chorando, chorando, chorando. E Jesus olha para ela e fala assim: eu tinha que vir para Naim. Olha lá, fala para os seus discípulos: eu não falei para vocês que nós tínhamos que vir para Naim? Eu não falei para vocês que nós não podemos desistir de ninguém? Eu não falei para vocês que aqui nós tínhamos um problema para resolver? E os discípulos ficam olhando para ele. Irmãos, e Jesus ele interrompe um cortejo. Irmãos, ainda hoje no nosso tempo, você já viu um cortejo? Quando uma pessoa morre, daquele tanto de carro atrás, o povo chorando. Irmão, é lei, irmãos, você não pode parar. Você já viu quando você está ali com pressa, para o carro, aí você vê aquele primeiro carro da funerária passando e olha para trás, tem 200, aí você fala: ixi, perdi a hora. Porque, irmãos, você não pode enfiar na frente, irmão, isso é lei. Eles têm direito de velar o seu morto. Sabe, irmãos, hoje ninguém faz isso. Naquela época, irmãos, era uma lei digna de morte. Quem interferisse em um cortejo, Jesus chega lá no meio do povo e fala: para tudo agora. E o povo olha, nunca viu ele, irmãos. Irmãos, você não consegue entender, irmãos. Irmãos, ele chega no meio do povo e fala: para tudo agora, para o cortejo, para com essas músicas, parem de chorar também, para tudo. E o povo fica olhando, falando: ele é doido. E ele chega para a mulher, irmão, chorando, e ele se compadece dela, diz que Jesus, o espírito dele se compadeceu, ele teve pena daquela mulher e falou: mulher, não chores. Irmãos, a lei dos judeus diz que os judeus até hoje, ele não pode ir no cemitério, irmãos. Ele não pode tocar em coisa imunda, ele não pode chegar perto de morto. E Jesus fala assim, chega no esquife, que é o caixão. Eu acredito, irmãos, que não foi no caixão que ele botou a mão. Eu creio que ele botou a mão foi no morto mesmo. Falou: abre esse caixão agora. Abre esse caixão agora, rapaz. E abriram o caixão. E Jesus enfia a mão naquele que estivera morto. Eu acho que Jesus ainda enfiou a mão por dentro da camisa assim, botou lá no coração e falou: em nome do Deus, Criador dos céus e da terra, que rege o mundo, que rege o universo, que muda situações, o Deus do impossível, o Deus da eternidade, o Deus da paz, em nome de Jesus, em meu nome, eu profetizo: levanta agora. Aleluia, glória a Deus,
Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e aquele que estava morto, ele levantou. O menino levantou e todo o cortejo ficou olhando, apavorado. Não sabia se ria, não sabia se chorava, não sabia se corria. E ficaram desesperados olhando para aquilo. Falou, ele levantou. E Jesus pega o menino, fala, sai daí, rapaz. Desce desse caixão. Pega o rapaz e diz a Bíblia que ele entrega nas mãos da sua mãe. E diz, eu, o Senhor Jesus, restitua a tua alegria, restitua a tua prosperidade, restitua a tua esperança, restitua o amor, restitua paz. Irmãos, é para isso que Jesus veio, para restituir na minha e na sua vida aquilo que morreu, aquilo que foi para o buraco, aquilo que acabou, aquilo que não tem mais esperança. Jesus fala, eu restituo para você, recebe de novo, aleluia, Jesus. Depois aproximou-se, tocou-se no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhes digo, levanta-te agora. E ele se levantou, sentou-se, começou a conversar. E Jesus o entregou para a sua mãe. Aleluia, Jesus. Ninguém, querido, fica morto ao lado de Cristo. Sabe, morreram os seus sonhos, morreram a sua esperança. Ninguém fica morto ao lado de Cristo. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Ninguém fica morto. Ninguém fica morto. Sabe o que eu acredito? Sabe o que eu acredito? Que Jesus foi crucificado ao lado de 2 homens e ele foi o primeiro a morrer. Porque se um daqueles homens morresse, querido, Jesus o ressuscitaria. Jesus, o Filho de Deus, ele não seria capaz de ver alguém ao seu lado morrendo. Ele teria que ressuscitá-lo, ele sentiria no seu espírito. E por isso, querido, ele foi o primeiro a morrer naquela cruz. Ele foi o primeiro a morrer naquela cruz. Eu quero nessa noite, querido, eu quero nessa noite te convidar a crer no Senhor, te convidar a crer em alguém que não desiste de você, em alguém que te ama, em alguém que te adora, em alguém que cuida de você. Creia, querido. Essa noite é uma noite diferente para você. Essa noite é um manancial de águas na sua vida que está jorrando. Comece a ser tratado pelo Senhor nessa noite, querido. Receba uma unção de amor nessa noite, querido. Amor, 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 amor. Ele está te envolvendo com seu amor nessa noite. Recebe, querido. Abra o seu coração. Se coloque de joelhos se você quiser. Clame a Jesus se você puder, porque Jesus está vindo para a sua vida agora. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te desafio nessa noite, querido, a ter fé. Eu te desafio nessa noite a acreditar
que aquilo que você achava que estava morto, que aquilo que você achava que estava morto, querido, o Senhor vai ressuscitar nessa noite. Ele pode ressuscitar nessa noite. Só depende de você, só depende da sua fé. Querido, creia que qualquer coisa, seja o seu trabalho, seja o seu emprego, seja as suas finanças, seja o seu casamento, seja os seus filhos, seja a sua saúde, seja o que for, querido, aquilo que você achava que estava num caixão e que estava a passos de descer para 7 palmos da terra, o Senhor diz assim: não vai descer. O Senhor diz assim: não vai chegar no cemitério. O Senhor diz: eu estou nesta noite interrompendo este cortejo. Eu te digo: vai viver, vai viver, vai viver, em nome de Jesus. Vai viver, querido, vai viver, querido. Toda a sua esperança que você depositou em algo que foi por água abaixo, querido. Todos os sonhos, os planos de algo que não deu certo, nessa noite o Senhor te diz: eu te entrego de volta. Creia, querido, creia que Ele não desiste de você. Creia que Ele vem até você. Por isso nessa noite, comece a orar. Por isso nessa noite, comece a crer. Por isso nessa noite, comece a acreditar. Comece, querido, a acreditar. Comece a acreditar.